Aqui agora vai ter que rolar uma entrevista. Vamos rolar um papo de goiano para goiano? Cadê as pamonhas pra gente começar? E o piqui? Você não trouxe o piqui, não? Manda as pamonhas pra cá que eu te mando os piqui pra aí. Fechou. Boa noite. Tudo bem Pablo, com vocês? boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer falar contigo. Obrigada pelo convite aí pra gente fazer essa live. Eu não vou fugir muito do roteiro de jornalista, porque a gente tem isso um pouco na veia. Então tem algumas perguntas aqui que vai acabar saindo. Talvez você já até respondeu, tá até habituado a responder. E não tem como a gente deixar de falar. Show. Pablo, no começo... Deixa eu só te apresentar antes. Sim, para todo claro. mundo. Quem já é da Lu aí, eu sou o Marçal. E nossa amizade aqui começou pelo marido dela, que é um ex-lutador aí brabo do UFC, o sertanejo. Ganhou luta, né, esses dias agora. Ganhou no domingo, tá? Parabéns. Tá todo carimbado de vitória ali, já estreou no boxe com vitória. Uau, um beijão pra ele. Ele tá recuperando? Tomou muita pancada ou nada? Nada, tá super bem, graças a Deus. Não se Diferente machucou. do UFC, né? Diferente do UFC, apesar que o boxe tem muito soco na cabeça, né? Até essa linha de cintura, mas tá super bem. Foi uma revanche, ele lutou com o Miltinho Vieira. Já tinha tido um empate no UFC há 10 anos atrás, e agora foi meio que pra desenrolar isso. E graças a Deus saiu com a vitória, saiu bem empolgado. Agora voltou pro trabalho. Ele agora é empresário, viu? De usinas eólicas, energia eólica. Olha só. Tá Que todo isso. envolvido Tá em grandes prosperando. projetos, graças a Deus. Uau. Ó, ela já foi... Você não tá mais apresentando programa na Band atualmente, né? Eu tô na pausa agora porque eu tô grávida do Zion, que pode pedir para nascer a qualquer momento. Estamos no terceiro homem nessa casa. Olha só, parabéns. E aqui fica o convite para vocês, a família de vocês, ultrapassar a nossa, viu? Nós estamos indo pro quinto. Vou esperar Nós vocês lá. estamos na competição. Já tem o quinto aí? Não. Vai chegar, estamos trabalhando. Então fica à Nosso vontade, plano vamos aqui para é esse esse bate-papo. Nosso é de plano dois também é goianos isso. A aqui. família é grande, filhos são bênçãos de Deus, né? Quanto mais, Amém. melhor. Amém. Pablo, é o seguinte, você começou a eleição nesse período aí de política e tudo, pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não esperava um Pablo Marçal vindo candidato a presidente da República. Nem eu. E você já se posicionou ali dizendo que nem esquerda nem direita. Porém, você também não levantou bandeira de centro. Então ficou um fato muito curioso. Como não ser nem de esquerda nem de direita? A gente está vivendo hoje um momento onde o Brasil está muito polarizado quanto à política, a gente sabe disso. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esse seu posicionamento. Eu sei que você é um cara cristão, que você é um cara conservador, família, e hoje está como candidato a deputado. Então, qual é o posicionamento do Pablo Marçal, afinal de contas? Meu posicionamento é ser do alto. Mas no momento de guerra, igual tá agora, só tá Lula e Bolsonaro. Vocês não viram falando mais sobre isso, porque o que o esquerdismo e o extremo esquerdismo prega é tudo ao contrário daquilo que a gente vive como cristão, né? A parada de esquerda e de direita, Lu, começou há 200 e poucos anos atrás na Revolução Francesa. Então a gente até hoje tem uma carga emocional daquela briga. Esquerda e direita é um termo que começou ali na Revolução Francesa, em que quem cunhou o termo foi o proletariado que sentava à esquerda nas reuniões. E aí ninguém chamou eles de esquerda. O pessoal que sentava à esquerda começou a falar dos de direita, que eram os nobres, ou os produtivos, ou as pessoas de uma classe social melhor. Os donos, né, dos imóveis e tudo. E aí o que acontece? Por pegar no pé, em querer chamar os da direita de forma pejorativa, eles responderam do mesmo jeito para os de esquerda. E aí tem mais de 200 anos que tem essa confusão de esquerda e de direita. Então, por exemplo, você pega uma pessoa e pergunta, você é a favor do aborto? Se a pessoa falar sim, você já classifica ela à esquerda. Então você fala, se é a favor de arma, a pessoa pode até votar no Lula, mas se ela quer ter arma, aí a pessoa fala, não, você é de direita, porque você é a favor de arma. Então existia agora uma configuração emocional de quem é de esquerda e quem é de direita. Só que quem pensa e quem faz pergunta não precisa ficar categorizado nem à esquerda nem à direita. Quem são os de centro? Os que não têm ideologia nenhuma, eles não querem saber de política, é só para dar dinheiro para eles. Não dá a impressão que quem é de centro é a galera que está em cima do muro, vem falar aí da terceira via, mas não dá a impressão de que é quem está em cima do muro e não se posiciona politicamente? É assim, ó, a galera que não é de esquerda e de direita, e aí acaba entrando nesse rótulo de centro, é uma galera que não tá nem aí se vai abortar ou se deixou de abortar, eles estão nem aí.
É um povo que está na política para tirar proveito e eles não defendem bandeira e nem impede passar nada. É o povo mais perigoso. Vou explicar por que é o mais perigoso, porque é a maior parte. Vamos supor que tenha 100 políticos na política. Hoje, para você entender o volume, tá? Hoje, dos 100, 30 são de esquerda, 30. Uns 20, menos um pouco aí, 20 são de direita de verdade, aí dá 50. Esses dois grupos. Os outros 50 são de centro. Então a maioria está onde? Está no centro. Falando ideologicamente, tá? Não é aquela configuração que eu acho, mando um para lá, outro para cá. Porque se você for olhar o pobre, aí alguém fala, pobre é de esquerda, é mentira, tem pobre dos dois lados, então não dá para definir por isso. Aí o cara é empresário, tem empresário de esquerda, é bem menos, mas tem muito mais do lado direito. O que acontece? Esse rótulo é para dividir o povo. Então a gente acaba criando inimizade, tem gente aí todo dia, né? Pelo menos toda semana, nas últimas semanas, tem gente morrendo assassinado porque está discutindo política, pra você ter uma noção. Assassinato político. Sim. Por que eu me defino alguém do alto? Porque eu não vou me curvar a esses rótulos. Esses rótulos de esquerda, quem tem as pautas progressistas, e principalmente com raiz marxista, essa é a ideologia, os de direita é da pauta conservador. Eu sou conservador, mas o que eu quero é um Estado menor. Eu quero um Estado eficiente. Eu quero que o brasileiro seja rico. Então tem muita pauta de direita que não entra nisso. Porque às vezes o extremismo fecha em pautas principais e não discute mais aquilo. Quando eu falo que eu sou do alto, a minha ideologia é do reino. Mas você então, apoia o presidente Bolsonaro, claro, que é de direita. E você acabou de falar, você apoia ele porque ele é de direita. Porque ele é um remédio para atacar o maluco, o ladrão, que é de esquerda. Sim, se você perguntar, você está à direita agora? Claro, estou subindo no palco com o Bolsonaro. Eu estou defendendo o Bolsonaro. Aí alguém fala, poxa, um monte de gente está com raiva de você. Tá mesmo. E só está com raiva de mim porque ainda não resolveu um problema dentro de si. Porque se confia no que eu estou fazendo, eu absolutamente sou alguém que sei tomar decisão difícil. Então sim, estou à direita com o Bolsonaro. E o que eu quero defender? Eu quero que o Estado não seja teto sobre a cabeça das pessoas. Eu quero que o Estado seja um piso, uma plataforma de fazer as pessoas prosperarem, entende? Então, agora, sim. Pablo, você se inscreveu, né, vamos dizer assim, de uma linguagem mais popular para quem está assistindo a gente, como candidato à presidência da República, porém aconteceu todo esse imbróglio aí e você acabou indo para deputado. A gente sabe que existe um prazo para que você faça nessa inscrição como candidato político, independente do cargo. Você já estava esperando o que ia acontecer do seu partido político quando você fez essas duas inscrições aí, ou não? E você foi não fiz, de surpresa. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Eu não fiz duas inscrições, não. Só para te falar que eu tô gostando da entrevista. Eu gosto assim, ó. Aí fala isso. É o seguinte, eu não fiz duas inscrições. Exatamente no dia que o Alexandre de Moraes negou a minha candidatura, cancelando a minha candidatura que estava válida, né, eu fui aclamado na convenção do PROS no dia 31 de julho de forma unânime. O problema é que teve uma mãozinha invisível no judiciário que devolveu o PROS para outra pessoa antiga e essa pessoa foi lá e me derrubou. E aí eu fui arrastando nos recursos do Tribunal Superior Eleitoral. Tive a felicidade, no meio do percurso do Procurador-Geral Eleitoral, dar parecer de 17 páginas favoráveis, falando: o Pablo Marçal continua candidato. Foi ignorado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então você vai lembrar pro resto da sua vida, porque é um fato marcante, né? Assim como você lembra, eu te pergunto, você lembra o que você estava fazendo, onde você estava, a hora que você descobriu aquele dia que as torres gêmeas foram abatidas? Sim. Você lembra, não lembra? Sim. Você vai lembrar para sempre que no dia que a rainha morreu, foi na mesma hora que eu, Pablo Marçal, descobri que eu deveria tomar uma nova decisão. Na mesma hora. Quando o mundo inteiro soube, a rainha morreu, eu soube, não dá mais, não vai mais passar daqui. Ou você desiste, ou você espera daqui 4 anos e entra. Eu falei assim, eu não vou esperar. Eu lembro que aqui na minha sala tem a foto, eu fiz uma moldura para cada presidente do Brasil. São 38 presidentes. E aí a última foto do presidente está lá, Pablo Marçal, sou eu. E eu estudei a vida deles, a maior parte deles, né, na verdade todos, exceto o Dilma, da redemocratização para cá, foram deputados federais, pra você ter uma noção. Então o que eu fiz? Como encerrar a possibilidade de me deixar na candidatura,
eu virei a chave, estava no prazo final de substituição de candidato. Então eu fui substituir outro candidato a deputado federal, entendeu? Agora, já entrar na política como candidato a deputado federal, você que não tem um histórico assim de envolvimento com a política, eu vejo você falando, as pessoas falam o coach o tempo inteiro, né? A mídia divulga o coach, o coach, o coach. Você diz que você já atuou como coach, mas hoje não. Eu, inclusive, já assisti palestras suas, enfim, já fui com o Felipe, já conheci a sua plataforma aí. Por sinal, palestras excelentes, muito boas, que realmente dá uma virada de chave nas pessoas ali, naquele momento, em quem está acompanhando. E aí eu vejo você saindo desse meio, né, da inteligência emocional, do coach, do mentor, né, de grandes empresários, e indo para a política, né, sem um histórico de política, né, sem estar envolvido com algum partido, enfim. De onde que surgiu isso? Por que ir para a política e deixar todo esse lado de mentoria, de trabalho de coach e tudo mais que você já fazia? Eu tenho 35 anos, eu já fiz tanta coisa, e quando eu chego no limite naquela coisa, eu coloco alguém mais competente que eu, vou fazer outro. É por isso que o nosso grupo hoje empresarial tem mais de 20 empresas. Eu já publiquei 26 livros, e é tudo experiência de coisa que eu fui fazendo. Eu já fui atendente de call center, eu já fui promoter de evento, eu já fui instrutor de treinamento, eu já fui diretor de todas as áreas de empresas que eu passei, já fui consultor. Eu já até costurei, pra você ter uma noção. Já tentou ser lutador com o Felipe? Então, eu queria ser lutador numa fase mesmo. E assim, já quis ser jogador de futebol, né? Cheguei a crescer nisso também. Eu fui fazendo muita coisa. E a coisa que eu mais gosto de fazer é falar. E aí me pergunto direto, mas você não é político. Eu sou mais político do que quem tem um cargo político. Eu sou articulador. Eu sou construtor de riqueza. Eu pago mais imposto do que qualquer outro político. Eu gero emprego, o político não gera. Entende? Eu transformo milhões de pessoas e esses políticos não transformam ninguém. Então, assim, eu fico incentivando gente, eu passo raiva em gente para as pessoas mudarem. Eu tiro gente de depressão, falo com o maior orgulho e humildade. Agora, o que eu preciso para ir para o próximo nível agora é assinar num papel, aquilo vira lei, para pessoas que não sabem que podem mudar ou que não querem mudar. E quando você libera fundos para isso, e quando você libera diretrizes legislativas para isso, você consegue mudar a vida de gente que por si só não conseguiriam mudar. Você bem disse que veio aqui assistir uma palestra. Só que a maioria do Brasil não quer assistir nada, não acredita em si mesmo, não acredita no Brasil, não acredita em ninguém. E eu descobri... Você fala muito isso, você fala muito, eu já vi algumas coisas você falando que as pessoas acabam dormindo muito, né? Não querem Sim. ter essa mudança de mentalidade, de raciocínio, de partir para cima. É aquele famoso jeitinho brasileiro, né? As pessoas Sim. acabam não querendo agarrar algumas oportunidades, até mesmo por uma certa preguiça, talvez. Outros realmente por falta de oportunidade. Você acredita nisso, Pablo? Dessa falta de oportunidade? A pessoa que nasce na favela, que nasce numa comunidade simples, ela não tem outro caminho, senão a criminalidade, senão esses caminhos mais tortuosos, digamos assim? A minha mãe foi empregada... O que você acha do assistencialismo? Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, assistencialismo do governo. A minha mãe, ela já trabalhou de doméstica para trazer comida para dentro de casa. Eu estudei escola pública a vida inteira. E eu sei que não é fácil. Eu não tinha a mínima chance matemática de chegar onde eu estou aqui. De forma nenhuma. Agora eu também sei que, como eu consegui, as pessoas também conseguem. Só que eu também fui estudar isso. Uma pessoa que está na extrema pobreza para chegar na extrema riqueza, que é onde eu estou hoje, é uma extrema riqueza. Eu estou num grupo do Brasil hoje que é 0,0001% da população que dá conta de chegar nisso aqui. Levaria 8 gerações. Olha para você ver que loucura. Do tanto que a frequência, o ambiente, as decisões que a pessoa toma. 8 gerações para a pessoa chegar num negócio desse. E o que eu espero? Inclusive estava no meu plano de governo para presidente da República. Mostrar para o brasileiro o nível que ele está, o perfil sociocultural, educacional, econômico que ele está, e pedir e criar um programa para essa pessoa subir um nível por ano. Porque você pega um morador de rua e você vai falar de prosperidade, ele não acredita, ele tem que se curar. Sim. Ele tem que começar a se amar a tal ponto de falar, eu não vou ficar mais na rua.
Aí a pessoa começa a depender de outra pessoa. A pessoa esse aí eu chamo ele de desistente. Ele sobe para o nível de miserável. E de miserável ele sobe para o nível de escasso. Aí cada um dos perfis está lá escrito. O que a verdade é sobre isso? A gente tem que ensinar as pessoas nisso e mostrar para elas que tem como subir um nível. Olha lá, a Cida escreveu, você me tirou da depressão 2019. em 2019. Olha aqui, ó. Deve ser pastor esse aqui, ó. Vou fixar outro comentário para você ver. Ó. Minha esposa venceu a depressão através do método IP que teve no PLD. Obrigado. Tá aí fixado, ó. Pastor Edson Camargo. Sabe o que acontece? Se a pessoa começar a entrar em atividade nova, novas atividades cerebrais, ela começa a mudar de verdade. Ela começa a se amar. Quando a pessoa começa a se amar, ninguém segura. E aí você me perguntou sobre o assistencialismo. É o seguinte, o assistencialismo não vai promover nenhuma pessoa. Se você pegar os 60 milhões de brasileiros que estão recebendo assistencialismo, esses brasileiros absolutamente vão falar para você assim, ó, isso aqui é uma miséria. Então eu tenho uma ideia, no mundo político estão comemorando, porque isso pode sim mudar o rumo da nação. Aí você vai entender o porquê que as pessoas que votarem em mim vai ter orgulho para sempre. Se eu conseguir em 4 anos aprovar só isso que eu vou te falar agora, a gente muda a rota desse país. Olha o que é. O assistencialismo hoje são 105 bilhões de reais. A gente pega esse Auxílio Brasil, tem mais, né? Só que eu estou falando só de auxílio. Esse Auxílio Brasil que é dado para 60 milhões de pessoas, nos tempos normais é 400 reais. Você pega esses 400 reais e põe na mão da pessoa ficar em casa sem ter nenhuma contraprestação. A pessoa fica lá e fica por isso mesmo. Essa outra pessoa escreveu aqui, ó, transista, você e a Carol salvou meu casamento. Pra você ter uma ideia, no que a gente vai fazendo, o tanto de transformação vai produzindo. Sim. E aí o que acontece? Eu vou propor, essa é uma ideia minha, de transformar isso numa promoção de gente. Não num calabouço eleitoral, para ficar manobrando as pessoas colocando isca intestinal nelas. Então vamos lá, para ficar bem claro. Ela recebe 400 hoje, fica em casa e não trabalha, não cresce como pessoa. Nós vamos pegar esses 400, colocar numa empresa. A empresa vai pôr 400 do bolso, do caixa da empresa, dá 800. Nós vamos pegar o imposto de contratação e vamos desonerar mais 400 reais do imposto. Se você é empresário e paga 1.500 de salário para uma pessoa, você tem que pagar mais 1.500 de imposto. É tipo uma penalidade ser empresário nesse Brasil. Então 400 já vem do fundo. 400 vai vir do bolso do empresário, 400 vai vir de uma desoneração do tributo de contratação. Soma isso, dá 1.200. A pessoa vai levar 1.200 reais para casa, vai trabalhar, vai conectar com gente, vai se mover, vai usar o transporte público, vai comprar marmita ali do seu João, vai comprar roupa ali na lojinha de modinha. Ela vai movimentar a economia com pressão, vai ganhar energia, vai crescer emocionalmente, não vai depender dos outros. Essa pessoa entrou nesse eixo, por 1 ano ela vai ter ali guardada a possibilidade de continuar trabalhando e aquele empresário, para estar nisso, ele vai ter que investir nessa pessoa para ela crescer. Aí você pensa, nós vamos pegar 60 milhões de pessoas e transformar em 60 milhões de empregos. Não sei se você sabe, mas as 60 milhões de pessoas que são beneficiadas não entram na conta do desemprego, elas estão desempregadas. Elas são sim desempregadas. Continua como desempregada. Agora um outro tema que é muito polêmico, e você como conservador, como família, eu gostaria muito que você comentasse, que é a questão do LGBT+, e várias outras siglas que existem, eu não vou conseguir pronunciar todas aqui, e o que vem trazendo isso em relação à ideologia de gênero, a como colocar, levar isso para a escola, para as crianças. Você é pai de 4 filhos. Qual o seu posicionamento, Pablo, em relação a isso? Até porque você, por mais que você não diga que você é de direita, que você está de direita, as pessoas acabam te enxergando como um cara, né, conservador. E não, mas eu sou conservador. É uma pauta muito falada, né, da comunidade LGBT, dessa coisa de ideologia de gênero e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Qual seria seu posicionamento enquanto deputado? É uma coisa muito simples de falar. Em relação à questão de direita. Se a cabeça da pessoa que estiver falando comigo só enxergar que tem 2 lados, ela pode me colocar no lado oposto dela, que é assim de direita. Se a pessoa for inteligente e der conta de discutir, eu mostro para ela que um nível, a frequência superior, é ser do alto, é ser alguém que aponta para frente e para cima. Agora, sobre LGBT,
A ideologia de gênero. Eu vou dar uma aula porque as pessoas não sabem o que significa ideologia de gênero. Existe realidade de gênero, que significa macho e fêmea. Você vai olhar para a energia, tem um positivo e um negativo. As pessoas não entendem, mas Deus nos criou dessa forma e a realidade é que nós ou somos homens ou somos mulheres. Ponto final. Isso chama realidade de gênero. Agora vamos para a ideologia de gênero. Eu, Pablo Marçal, cidadão, respeito qualquer ideologia que a pessoa quiser seguir. Isso é individual. Ponto. O que é uma ideologia? Você acabou de falar aí, você nem sabe nem falar o nome inteiro. LGBTQXY². É que toda hora tem uma letra nova nessa sigla. Então mas tá nunca vai parar. Isso vai virar uma piada. Deixa eu te explicar. Isso vai virar uma piada. Por quê? Porque vão encontrar mais nomes, mais nomes, mais nomes ao infinito e além. Por quê? Porque isso é individual. Vou te explicar. Eu vou falar para você agora. O seu marido tem quanto de altura? A altura dele, você lembra? 1,73 m. 1,70 m. Você é mais alto que ele? Não? Não, eu tenho 1,68 m. 1,68 m. Ele tem 1,73 m. Eu tenho 1,81 m. Essa é a minha altura real, ok? Agora eu vou te mostrar um conceito, você vai entender. Todo mundo está assistindo. Vou falar sobre a ideologia de altitude, tá? Ou de altura, para ficar mais claro. Uhum. Vocês vão ter que me engolir a partir de agora. Eu, Pablo Marçal, sou um homem de 3,22 m. Você, Lu, o que você tem a dizer sobre isso? Tô assustada. Como que você tem isso tudo? Me explica isso melhor. Não, na verdade eu não... vou fazer do jeito que eles fazem. Na verdade eu não tenho que te explicar. Eu sou assim. Essa é a minha forma de me ver. 3,22 m. E você é alturofóbica, se você não me aceitar do jeito que eu sou. Já vai entrar mais uma letra na sigla aí. Olha aqui, ó. Olha dentro da minha pupila aqui, ó. Olha o jeito que eu vou te cobrar para você entrar dentro da minha cabeça, no meu ideal, e furar e abandonar completamente a realidade. Presta atenção. Você olha para mim, eu te mostro, tá no documento escrito assim, ó. Você mediu na régua, que a altura ela é real, o peso é real, o sexo é real. Essas coisas são naturais, são reais. Sim. Só que ideologicamente eu resolvi absolutamente dizer o contrário, né? Dizer que tem 3,22 m. E a partir de agora, as 2.574 pessoas são obrigadas a falar que o Pablo Marçal tem 3,22 m. Aí vem uma pessoa desmiolada, entra no parlamento. E aí, uma forma ali de... Entra no Direitos Humanos, que é uma comissão, que eles odeiam quando um conservador senta lá, porque ninguém aceita uma merda dessa. Aí o que a pessoa fala? Vamos aprovar a lei que quem falar contra a ideologia de alguém é homofóbico, é transfóbico. Tem, é não sei o que agora essa pauta aí do poliamor, né, Pablo? Onde não fica caracterizado exatamente quem pode se casar e ter uma união estável, né? Não tem nem a questão da linha sanguínea nessa questão do poliamor. Não sei se você já chegou a ver sobre isso, provavelmente sim. E fica uma coisa muito, para nós que estudamos direito também, né? Eu também fiz o curso de direito, muito estranho, porque dá a entender que parece que pai pode casar com filha, a pessoa, se ela se apaixonar pelo cachorro, ela também pode. Prepare-se para ver coisas que nenhuma outra geração viu, porque tem gente frouxa demais no parlamento, nos lugares de direitos humanos, em lugares que deveriam ter só gente normal e séria e que valoriza o que é natural. Então vamos lá. Bom, eu já vou te entrar numa outra questão aqui, que eu até vi algumas pessoas aqui perguntando e não poderia deixar de falar sobre Alexandre de Moraes. Sim. A impressão que passa é que Alexandre de Moraes é o cara que decide tudo no Brasil, não é nem o presidente da República. E aí, Pablo? Tem gente até perguntando aqui se você é amigo dele, se você conhece. Qual é o seu conceito, afinal de contas, sobre Alexandre de Moraes? Eu vou explicar para vocês exatamente. Decisões nas mãos, né? Grandes exatamente. Exatamente. Eu fui convidado para a posse dele, tirei foto com ele, vi o Lula cumprimentando ele, dando um tapa no rosto do Alexandre de Moraes, assim, ó, desse jeito. Vou explicar para vocês o que é o Supremo Tribunal Federal. Vocês podem gastar aí 100 horas fazendo qualquer pergunta, eu vou explicar para vocês as coisas na raiz, porque tudo é natural. O Supremo Tribunal Federal
é a Corte Suprema e tem uma única função: defender a Constituição Federal. Ponto. Lá tem 11 ministros. Dos 11 ministros, escutem bem o que eu estou te falando. Lula e Dilma indicaram, dos 11, Lula e Dilma indicaram 8 ministros. 9, 10, 11. 8 ministros. Significa que isso é um grande problema. O Supremo Tribunal Federal hoje. Eu, enquanto parlamentar, vou trazer uma proposta, que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal tenha um mandato de 8 anos. Porque pessoas entram lá e ficam 30, 40 anos. E dependendo da ideologia que a pessoa entra lá, o Brasil vai virar abortista. O Supremo a Suprema Corte Americana ficou 49 anos validando o aborto. O Donald Trump trocou 3 pessoas da Suprema Corte Americana e um milagre aconteceu depois de 49 anos. Revogaram a autorização de aborto. Então hoje a guerra ela é cultural, ela é ideológica. Então o Alexandre de Moraes ele tem sim passado dos limites, reconhecidamente por grupos de Polícia Federal, por grupos de Ministério Público, por grupos políticos. Só existe uma pessoa que para Alexandre de Moraes. Um senador, presidente do Senado, que não tem rabo preso com ninguém, que pode fazer a propositura do impeachment de alguém da Suprema Corte. Para vocês terem uma ideia, como o Lula e Dilma colocaram 8, se esses caras ganharem ano que vem vai sobrar 2 vagas. Eles vão colocar mais 2, vai ter 10, de novo. Você entende a bagunça que é esse povo? É gigantesca, é uma bagunça gigantesca. E Pablo, vamos falar aí das grandes mídias, né? Você foi para a porta da Band, inclusive, no primeiro debate, não foi convocado para o debate, não foi convidado. Na verdade, eu fui convidado. Eu acho que seria sensacional se você estivesse lá, de verdade, fez falta. Eu acho que seria sensacional. Na verdade, eu fui convidado. Extremamente inteligente. Você chegou a ser convidado? Sim. Mas aí você não compareceu e ficou na porta da Band ali, fez um grande manifesto, teve uma grande repercussão, inclusive nas suas redes sociais. E a gente vê assim, a grande mídia, eu faço parte da mídia, mas eu tenho até uma postura que alguns, até a maioria, na verdade, não concorda. Porque eu tenho um posicionamento, sim, mais de direita, mais conservador, família, e eu sei que a grande maioria não é. Eu acabo tomando algumas chibatadas por isso também. E eu gostaria que você comentasse sobre esse poder da grande mídia também, né? De manipular os fatos, de manipular tudo que sai ali. Se a pessoa só olha o título da notícia, geralmente ela não sabe nem o que está acontecendo. Mas olha o título da notícia, olha a chamada da matéria e vai por aquilo ali. E vai pela linha editorial, né? De cada canal, de cada veículo de comunicação. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Você que também é um comunicador, né? Eu fui convidado, né? A Band me tratou muito bem e no meio do caminho, do percurso, né? Alguém lá que é aluno meu lá de dentro da Band mandou a foto, né? Tinha até o camarim lá para mim, tava tudo organizado, arrumadinho para eu participar. E a Rede Globo, né? Eu fui atrás primeiro, entrei com a liminar. A Rede Globo gastou R$1,5 milhão com o advogado para não deixar eu sentar lá, porque a Rede Globo tá fechada com Lula. E aí eles fizeram um reboliço para não entrar. Me deram a possibilidade de pagar alguns milhões também para reverter essa decisão e eu não quis pagar. E aí a Band, quando viu que a Globo conseguiu a minha não participação, eu estando em 5º colocado dos 12 competidores à presidência da República, a Band também tomou a mesma postura com base na decisão que a Rede Globo conseguiu. E aí eu não quis entrar nisso, eu fui por vias administrativas, cheguei pelo network que eu tenho a falar com o dono da Band. Ele me deu a maior atenção, né? Uma pessoa que eu respeito, passou para todo mundo, eu conversei com os advogados dele, e até o último segundo eu tinha esperança de entrar, só para você ter uma noção. Mas o jurídico deles falaram, nós vamos seguir a mesma linha da Rede Globo, se a Rede Globo não deixou você entrar, a gente também não vai deixar. Eu que não assou ninguém na justiça, não quis ir atrás de absolutamente nada disso. Eu não perco meu tempo gastando energia, acionando as pessoas na justiça, isso eu nunca fiz, você não acha meu CPF. Você não acha empresa minha acionando ninguém na justiça. Até agora não fizemos isso. Então o que acontece? Ali seria um lugar, um tempo que eu ia desequilibrar completamente, porque ali as pessoas iam me conhecer. Então eu não cheguei a ser rampado aí na presidência. E foi uma grande infelicidade.
Agora a mídia ela, 80% dela é de pessoas esquerdistas, de pessoas que vêm de famílias destruídas, de pessoas que foram capturadas ideologicamente por marxismo, por pessoas que andam num estilo de vida que é completamente contrário meu e seu, né? Você já falou aí que você é conservadora, que você é pró-família, e a maioria é destruída. Eu fiz amizade com muito jornalista, só para você ter uma ideia. Aqui no meu celular, eu faço questão de ter isso, eu faço gestão de relacionamento, porque eu sou profissional nisso. Eu tenho mais de 700 contatos de jornalista. A maioria das reportagens que saem ao meu respeito, eu mesmo chamo o jornalista e falo, deixa eu te passar aqui o que é. Aí eu passo e chega lá tudo distorcido. É muito interessante. Então o que eu vejo? As pessoas como não estudam, não fazem pergunta e não vão a fundo, essas pessoas elas estão à mercê da headline, ou seja, da notícia curta lá, do cabeçalho. Sim. E o cabeçalho sempre é distorcido para dar clickbait, para as pessoas clicarem para descobrir o resto lá dentro, mas ninguém lê tudo, então fica com o que está escrito no cabeçalho. Como que desperta as pessoas, Pablo, para isso, para que as pessoas comecem a ler a notícia toda, a assistir, né, tudo, a questionar mesmo. Você fala muito isso enquanto mentor. Uma live dessa é para isso. Uma live dessa aqui, onde você que é jornalista está me perguntando, e está de altíssimo nível as perguntas. Essas perguntas despertam as pessoas. Você quer ver? Tem 2.600 pessoas agora de pico. Talvez essa live vai ser assistida por 100 mil pessoas ao longo dos dias. Tem lives que até passa esse número. Mas quem estiver aprendendo agora, só com as perguntas que você fez, escreve assim, estou aprendendo. Só escreve isso para você ver, você vai ficar assustado. Então esses fóruns aqui de discussão servem para isso. Mas se você estiver assistindo, por exemplo, a Globo News, você vai ficar encantada. Eles são anti-Bolsonaro. Então você não vai aprender o que é real. Você vai aprender a ideologia globista sobre o que ela pensa do Bolsonaro, porque eles viraram inimigos íntimos, entende? Esse é um problema. Então, assim, a mídia exerce um poder. Eu apelido a mídia hoje de o quarto poder da República. Porque é como se fosse o vento num fogo. O oxigênio é o que impulsiona o fogo. Às vezes as pessoas pensam que é o álcool, ali não precisa de álcool para pôr fogo, precisa de oxigênio. E aí, às vezes, uma casa vai pegar fogo, a pessoa fala, vamos abrir aqui para ventar, né, para ver se apaga. Pelo contrário, não pode abrir uma casa quando ela está pegando fogo. Porque se entrar vento, a labareda sobe e fica pior. Então a mídia ela tem esse poder de erguer alguém que não presta, tipo o Lula, e destruir alguém que realmente tem defendido os valores, que fechou os cofres públicos para esse tanto de ladrão que tem na República, que é o Bolsonaro, no caso. Fala sobre os cristãos que votam no Lula, Pablo. É um assunto que eu tento sempre abordar aqui. Apesar que o meu Instagram agora ele está muito voltado para gestação, para maternidade, né? Porque mãe de 2, indo para o 3º filho, pensando em ter mais, e dei essa pausa da televisão. Então, muita gente que entra vai ver muito conteúdo voltado para maternidade, para família. Mas sempre que eu posso, eu estou comentando, né, sobre essa questão do feminismo. Poucas mulheres sabem o quão o feminismo é apenas uma linha ideológica, por sinal esquerdista, e que vem para destruir a mulher. Nunca foi pela mulher o feminismo, nunca foi, nunca será. Muito pelo contrário, o feminismo ele só vem para a destruição da mulher. Assim como também, né, quando a gente vem falar aí de teorias marxistas e tudo mais, que envolve o cristão, que se diz cristão, né, o evangélico, enfim, o católico, o espírita, diz que segue a Cristo, mas que vai votar em candidato esquerdista. Isso é um fator muito interessante. Eu tenho familiares evangélicos, católicos, eu sou católica, e eu acho muito estranho quando a pessoa fala isso, né? Eu vou na missa, mas vou votar no Lula. Eu vou no culto, mas eu vou votar no Lula. Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, que a pessoa que é cristã, ela é cristã no final de semana, ela é cristã na frente dos outros, mas o seu íntimo, ela não carrega as marcas de um perseguido, ela não carrega as marcas de Jesus, ela não carrega as marcas, por exemplo, você que é católica, não carrega as marcas do catolicismo, né? Você vê um esquerdista falando da igreja católica, você fica com raiva da igreja, porque ele fala, a igreja católica matou um monte de gente nas cruzadas e tal. Só que você vê um teólogo, eu sou teólogo, estudei teologia, você vai ver, eu sou cristão, não sou católico, e eu tenho um respeito absurdo pela igreja católica. Por quê? Porque se a igreja católica não tivesse reagido aos ataques que o Islã aplicou ao longo da história, só para você ter uma noção, a igreja católica grega perdeu 10 mil templos por ser cordeirinha, lá na Grécia. 10 mil.
Então ela não reagiu, ela foi engolida. A católica romana falou, como é que é? Vamos para cima. Uhum. E se hoje você que é evangélico, que tem raiva de católico, porque os esquerdistas que fazem isso, não é as duas igrejas que fazem, não. Você fica com raiva de um católico, você nem poderia ter a sua Bíblia, porque foi o católico que defendeu com a vida. Sim. E foi para cima. Hoje você vê uma pessoa querer regular um cristão. Como que um cristão pode ter arma? O que é isso? Se você ler o livro de Timóteo, está escrito assim, ó, você que não defende os seus é pior do que aquele que perdeu a fé. Então, hoje você está num país que tem mais morte por assassinato do que a Ucrânia, que está em guerra. As pessoas não sabem o que está acontecendo. Foram as pessoas livres, que têm coragem, que defendeu a libertação desse país. O país que você está hoje não era nosso, não. A gente teve que tomar ele para nós. E tomou foi na força. E tomou foi na coragem. E de gente conservadora, porque gente boba igual tem hoje, e aceita não, deixa no rolê do jeito que tá, Portugal é da hora, deixa isso aí desse jeito. Se esse mês agora a gente comemorou o bicentenário da independência do Brasil, é porque alguém ficou indignado há 200 anos atrás. E aí as pessoas, elas não entendem, a pauta que tá rolando é sobre o comunismo disfarçado de socialismo, mas que é um negócio das trevas. Qual que é a última barreira? Só para vocês saberem, tá? A última barreira para o comunismo entrar chama-se igreja, chama-se família, chama-se empreendedorismo, chama-se liberdade financeira, chama-se liberdade emocional. Aonde está tudo isso? Dentro de casa. Então, o que todo mundo tem que aprender é que a gente não tem guerra entre a gente tem guerra contra a ideologia, que é algo invisível. O Lula um dia falou algo que mexeu comigo. Ele falou, vocês não conseguem me parar mais porque eu sou uma ideia. Aquilo mexeu comigo. Eu lembro. Eu olhei para aquilo e pensei, ele fala, só que os incautos, os cauterizados, eles não entendem o que ele está falando. Eu entendi. Só que ele representa a frequência líder dessa ideia, né? E aí eu resolvi me posicionar. Eu estou indignado. Eu estou com o meu espírito realmente com fervor. Se fosse medir em temperatura, talvez o aço em 1.600 graus estivesse gelado perto da indignação que eu estou em relação à política, em relação às pessoas não entenderem absolutamente nada que eu estou falando. Mas, então, Pablo, você acha que esse posicionamento que a gente tem que ter, assim, nós podemos dizer que nós somos privilegiados de informação. Eu, enquanto jornalista, você na sua posição, nós temos informação, a gente busca, a gente estuda, a gente lê. Porém, algumas pessoas dizem que, de certa forma, essa questão de se posicionar, a gente acaba tomando um lado da história. Mas se a gente não posiciona, a gente vai ser engolido. Vou te mostrar uma coisa aqui. Claro. A gente tá falando que a gente tem acesso à informação. Vou te mostrar o que está do lado do meu celular aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha essa pilha de livro. Uhum, sim. Esse livro aqui, ó, vou te contar qual a diferença minha para qualquer pessoa que compra esses mesmos livros, ó. Isso aqui chama A Terceira Revolução da Educação, é um livro em inglês, tem um indiano aqui, ó, Vishal. Eu toquei nesse livro, comecei a aprender com esse livro, eu comprei uma rede de escola, eu chamei meus sócios, nós fizemos um evento, eu trouxe esse cara para falar num evento aqui na plataforma, o cara é conselheiro de grandes presidentes de vários países, olha o tamanho desse livro em inglês, falando sobre a Terceira Revolução da Educação. É esse tipo de livro que está na minha mesa, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é livro que eu escrevi sobre network. Isso aqui é sobre reforma trabalhista. Eu estudei as 293 reformas trabalhistas que um juiz federal lá do Paraná liderou a reforma na época do Temer. Isso me fez conhecer o Marcos Meleque, que é o cara, o reformador. Fez eu ficar amigo do Michel Temer. Eu já fui atrás do Michel Temer para pegar conselho. Eu fui aprender esta merda que inventaram. Não inventou isso aqui nos Estados Unidos. Inventou fake news. Foi aqui no Brasil. Eu vou dar uma aula para vocês de fake news. Fake news é uma verdade incontestável que um grupo ou um sistema não quer aceitar como verdade. E aí o que acontece? Essas pessoas não querem aceitar, logo querem pôr você numa tarja de mentiroso. É por isso que vocês podem bater em mim tanto que for. Vou proteger o Bolsonaro porque ele absolutamente cai em engodo o tempo inteiro desse grupo. Eu ouvi todo mundo desse grupo, ninguém quer o Bolsonaro lá. E é por isso que você vai me ver. Você acha que não pode ter alguma mudança aí no... O que você acha dessas pesquisas no dia da eleição? A gente pode esperar realmente urnas que possam ser burladas? Deixa eu só terminar aqui, a gente entra nesse assunto. A paciência, a arte de perseverar. Alguém me deu esse livro, é o que eu mais vivi, experimentei, agora na época política. Isso aqui, ó, a Rainha do Brás me deu o livro dela. Esse aqui eu ainda não li, mas eu
passei bastante, peguei os códigos aqui e estou fechado com o pessoal do Brás, estou defendendo o Brás enquanto deputado federal. Esse aqui é o pão diário, eu fui atrás para descobrir o porquê que o Ministério Público não aceita o policial receber isso aqui, ó, que é para ler versículo da Bíblia. Se for qualquer coisa, eles aceitam, mas esse aqui não pode, ó. Está sendo dado gratuito e eles estão perseguindo quem produziu esse material. Essa Bíblia Sagrada eu ganhei lá do Edir Macedo, aí eu fui atrás para conhecer a turma dele, para estar envolvido, entender os códigos que está por trás. Aí fui descobrir o porquê que a Igreja Universal do Reino de Deus abriu um partido político, porque um dia foram abrir uma igreja na Espanha e precisou da assinatura de todo mundo do bairro, e se alguém não assinar, aí eles não liberam a abertura de igreja. Eles viram que o pessoal, que é um partido de merda, estava propondo essa lei para, num bairro, só poder abrir a igreja igualzinha na Espanha. Eles trouxeram essa lei de lá e eles falaram, peraí, se a gente não entrar para a política, a igreja vai ser engolida por esses vagabundos. Eles abriram um partido, Republicanos, é da Igreja Universal, por causa disso. Olha aqui, eu nunca precisei fazer um discurso. Esse aqui eu li tudo, 100 maiores discursos da história. E eu achei muito interessante, o discurso é a própria pessoa. Eu vi que eu já tinha meu próprio discurso. Olha isso aqui, politicamente incorreto. Quando você vê que a linguagem está sendo controlada, você fica doido. Aí você vai ver isso aqui, ó, Startup Nation, que é a nação empreendedora. Por que Israel tem mais empresas e startups de tecnologia que Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos juntos? Porque a nação tem milênios que todo mundo é empreendedor, por isso que não tem judeu pobre. Aí você vai ler um livro desse aqui, A Fúria das Nações, o porquê que o Brasil foi chamado para governar sobre 70 nações, ninguém sabe. Aí você vai ver o poderoso livro das frases incríveis. Aí eu tive o prazer de conhecer a escritora, chama Soraya Tronic. Ela é minha amiga, está concorrendo aí, a senadora que está concorrendo à presidência da República. E aí eu fui fazendo esses estudos. Isso aqui é o que está na minha mesa, aqui na minha empresa. Você tem que ver na minha mesa, no escritório, lá onde ficam os meus carros, em todos os lugares. Eu vou atrás de código o tempo inteiro. Entende? Então, você busca conhecimento, é uma coisa que a maioria não faz, né? Mesmo tendo, de certa forma, um certo acesso, as pessoas não fazem. Hoje, com a internet, as pessoas estão, de certa forma, acomodadas a ler ali simplesmente uma frase de notícia, não se aprofundar nisso e acreditar naquilo que lê. Então, de certa forma, dá essa impressão de fake news, de notícias manipuladas, que é o que muita coisa assim, vem acontecendo. Sabe o que eu queria, Lu? Eu, de verdade, eu não queria contar nada pra ninguém. Sabe o que eu queria? Eu queria, de verdade, fazer igualzinho Pedro, o discípulo. Ele era o cara que mais gostava de estar com Jesus, sempre esteve do lado de Jesus, mas quando Jesus foi embora, ele olhou para aqueles outros discípulos e falou, mano, não vou mexer com vocês não. Eu vou voltar para a peixaria, ele era empreendedor. E aí ele falou, vou voltar a pescar. De verdade, assim, do fundo do meu coração, como um ser humano. Eu não queria estar brigando com essas coisas, eu não queria gastar milhões de reais que eu gastei para vencer uma eleição. Eu gastei milhões de reais do meu bolso, peguei nem um dinheiro de real, nem um dinheiro público, né? Nem um único real. Fui lá, rodei 60 mil quilômetros de jato, fiz tudo, o cara vira e me desrespeita, falando que eu não posso ser candidato. E aí eu olho, vamos estudar na história quem foi cancelado, o que fizeram. Sempre trataram o Enéas. O Enéas foi o cara mais inteligente, eu sou uma criança pequena, sou uma criança pequena perto do Enéas. Mas a mídia, essa desgraça, desculpa falar a palavra exata que significa, plantou como se ele fosse um idiota. E colocaram um analfabeto como o maior líder político da história. De tanto repetir, as pessoas acreditam nessa merda. Entende? Então, assim, eu olhei pro caso do Silvio Santos, né? Falei com as filhas, com o genro. Falei, por que ele saiu da polícia? Vocês sabem? Eu fui estudar. Pediram propina para ele. Ele poderia ter... Ele ia ganhar a eleição de 89. Imagina o Silvio Santos ganhar essa eleição de 89. O tanto de empresa que não ia ter hoje. Imagina um bilionário... Quantidade de emprego que não seria gerada, né? Pois é, mas sabe o que aconteceu? Ele virou as costas. Ele virou as costas para a política e nunca mais voltou. Então, isso pode acontecer com você, Pablo? Você, agora que você está iniciando na política, eu acredito, sinceramente, que você já está eleito. Você já tem aí uma base, um número de seguidores fiéis que te acompanham, que gostam do seu conteúdo, que leem seus livros, enfim. Eu acredito que você já está eleito. Mas, caso não aconteça, isso pode te desanimar com a política? Você tem planos futuros para continuar na política? Dia 3 de outubro, ganhando ou perdendo a eleição de deputado, eu vou registrar no cartório eleitoral meu partido, chamado LDR, que significa Leões da República. E em 2024,
em 5.570 municípios. Vai ter gente disputando prefeitura em 5.570 municípios e disputando a Câmara dos Vereadores. Em 2026 eu vou disputar a presidência da República. Vou vencer a presidência da República, que o maior dissabor que eu tive dentro de política foi só com partido político. Vou vencer a eleição, vou tornar-me agora, né, presidente da Câmara dos Deputados. O mandato dura 2 anos, eu vou ajudar a potencializar esse país, vou ser conhecido por todo mundo, vou investir em gente do jeito que eu nunca investi. Gente, salva essa parte da live aí, a gente vai usar ela por muitos anos. Na verdade, ninguém precisa salvar, isso é parte do meu propósito. Tipo, vocês não precisam nem de me cobrar, só estou antecipando o futuro para todo mundo estar assistindo. Eu não troco meu propósito por nada, nem pela minha própria vida. Eu não dou conta de viver sem... Então é totalmente político agora. Não, você não entendeu. Eu vou disputar, vou preparar o próximo presidente depois de mim, vou cumprir um chamado do meu coração, que é fazer essa nação se tornar a mais próspera da Terra até a virada de 2032, que é os próximos 10 anos, é onde tudo vai mudar no Brasil. E só vai mudar porque nós vamos ativar isso aqui na mentalidade das pessoas, mudar a cabeça e o coração de cada um. Então, Goiás assim, faz parte desse plano, Pablo? Você que é goiano, Goiás faz parte desse plano? Faz, por isso que lá... Prefeitura, Estado... Tudo. Deixa eu explicar por quê. Aonde tem o maior desmando com a vida das pessoas é com dinheiro público. Eu acredito que quase 40%, 45% de todo o dinheiro público é desviado. Você sabia disso? Desviado. Por quê? Porque não tem gente que é construtor de riqueza, só tem politiqueiro. Eles ganham a eleição devendo caixa do futuro. E eles gastam o caixa do futuro, que, por exemplo, seria o agora, quem está no mandato, para amarrar as condições para pagar a liderança e pagar todo mundo para vencer a reeleição. Então eu já descobri onde estão todos os problemas, a gente tem que pegar exatamente e tratar devagar lá dentro do parlamento. Quando todo mundo perceber, nós já amarramos o sistema, só que a gente precisa da maioria das pessoas. O que eu estou fazendo, Lu? Eu estou entrando como um boi de piranha. Lá em Goiás, boi de piranha significa o seguinte, você tem uma boiada, você vai atravessar o rio Araguaia. Tem muita piranha em alguns lugares. Você pega o boi mais velho, corta a aspa dele, põe ele para sangrar, as piranhas come ele, você passa com a boiada e você só perde um boi. Mas se você entrar com uns 10 bois, se você estiver com machucadinho, os 10 morrem. Sim. Então o que significa? Eu vou entrar, vou pegar os melhores dias da minha vida, eu tenho 35 anos de idade. Então nesses próximos 10 anos, eu estou dedicado a envolver com política e desconectar disso. Só que aí vai ter líderes tocando partido, nós vamos ter 3.000 prefeituras daqui a 10 anos, nós vamos ter uns 20 e tantos, 30 mil prefeitos não, vereadores, nós teremos a maioria do Congresso Nacional, nós teremos um presidente da República nobre, não esses ladrões aí, igual você vê um cara igual o Lula, não faz sentido, parece que esse povo é idiota ou é hipnotizado. Eu quero ver gente que tem capacidade de ajudar os outros, não faz sentido. Então assim, eu entrei na política, o fato de eu ver gente tentando me tirar, aí que me deixou mais à vontade para mexer com isso, entendeu? Explica pra gente um pouquinho a questão aí de Ciro Gomes, Simone Tebet. Eles vão acabar angariando um pouco de votos aí para eles, desviando um pouquinho. Pode ter um segundo turno, Pablo? Você acredita mesmo que já no domingo nós teremos um presidente eleito ou reeleito? É a primeira vez na história do Brasil, ninguém aí da mídia percebeu isso, mas é a primeira vez na história do Brasil que 2 presidentes estão pleiteando o cargo de presidente. Nunca aconteceu. Eu estudei tudo de todo mundo, não tem nenhum caso desse, em 38 vezes. 38 pleitos, não tem nenhum caso que 2 presidentes disputaram a presidência. Então o que acontece? É uma eleição atípica, é uma eleição completamente diferente. Mas a coisa mais assustadora é que os dois são 2 pessoas que falam tudo o que pensam, nenhum dos 2 medem palavras, é muito interessante. Isso cria um bolsão de anti-Bolsonaro e anti-Lula nunca visto antes. Sim. Então, 2 coisas que a gente nunca viu. 2 nomes que são presidentes, né? Um foi e o outro está em exercício. E 2 caras que falam o que pensam. É assombroso esse negócio. Então, do jeito que tá, se eu for seguir a pesquisa, que eu tenho dó dessa pesquisa do IPEC, desse Datafolha de Rede Globo, que é a que financia a pesquisa, do jeito que tá, o Lula vai vencer no final de semana. Se for seguir as pesquisas que não tem essa tendência, o Bolsonaro vai virar, né, e nós vamos descobrir a questão da realidade.
o Bolsonaro vai virar na frente com 41%, o Lula vai estar com uns 37%. Se for seguir a lógica das pesquisas que não estão enviesadas. Se for seguir uma compulsão que pode acontecer nas próximas 48 horas, que pode acontecer, pode chegar, né, do Bolsonaro, que é o terceiro cenário, vencendo o primeiro turno. Então, pode acontecer esses 3 cenários. Em relação aos outros, se for seguir a tendência de Rede Globo e companhia manipulatória, o Lula vai vencer no primeiro turno. Na realidade que eu vejo, de fato, se tirando todas as paixões políticas, o Bolsonaro vai virar o primeiro turno na frente, 41 mais ou menos, o outro com 35, 37. No terceiro cenário, uma arrancada do Bolsonaro vai fazer com que ele vença no primeiro turno. Acho difícil esse cenário, difícil. Ciro Gomes, espero tê-lo como a última vez, desde 2011, está tentando ser presidente. Eu vou deixar com todas as letras. Ele é um estelionatário eleitoral. O que significa isso? Mente mais que todo mundo junto para angariar voto. Falo só 2 propostas para não gastar muito tempo com ele. Falou que vai subir o Bolsa Família e o Auxílio Brasil para R$1.000. R$1.000 tem que ter 300 bilhões para isso. Já gasta 100 de forma indevida. Não tem esse dinheiro. Segunda coisa dele, ele vai limpar o nome de 70% dos brasileiros que estão no Serasa. O que ele faz? Isso aí chama compra de voto fiado. Uhum. Então ele compra o voto sem pagar. E aí um monte de incauto fala, não, o Ciro Gomes vai fazer. Então ele vem com essa conversa, ele foi muito bem na última eleição, 13 milhões de votos. E aí o que acontece? Ele sempre vai ser esse cara aí que não vai passar desse tanto de voto que ele tem. A Simone é uma guerreira. Ela venceu tudo e todos no PMDB. Então ela está de parabéns por chegar onde ela está. Só que a artimanha do partido dela não está nem aí para ela. Eles querem um pedaço do governo Lula, que eles estão apostando que o Lula vence. Por isso colocaram 30 milhões nela. Só para você ter uma noção, o Lula está com 88 milhões de teto de gasto, o Bolsonaro tem uns 20 e poucos, a Tebet tem 30 milhões, o Ciro Gomes tem mais que o Bolsonaro. O Bolsonaro, sendo o presidente do Brasil, tem menos dinheiro na campanha do que os outros. Para você ter uma ideia. Dos 12 candidatos hoje, eu te conto o cenário inteiro. PCO, PSTU e UP são candidatos para cada um registrar 3%. Eles trabalham duro para dar esses 3% para o Lula no segundo turno. A Tebet, na cabeça dela, vai ser presidente. Na cabeça do partido, eles só querem lotear um pedaço do governo do Lula. A Soraya Tronic aparentemente foi enganada, porque ela entrou também achando que vai ser presidente, o partido nem deu dinheiro para ela. Ela está ali e está se queimando absolutamente, né? Porque ela está querendo bater num Bolsonaro, sendo que ela se elegeu pelo Bolsonaro. O padre Kelmo, ele era só para ser vice, o Roberto Jefferson quer deixar lá ali a fúria dele contra o Supremo e apoiar o Bolsonaro. Então o padre está ali sendo o escudeiro do Bolsonaro. O Felipe W., um amigo, teve aqui, gosto dele, ofereci ajuda para ele, inclusive. É minha segunda opção de voto se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro. Ele é um cara que não está de um lado nem do outro, está à espera de um milagre. Extremamente inteligente também, né? É um cara capacitado. Conhecedor de política. Eu falei para ele, você é o candidato perfeito. A gente riu pra caramba. Eu era o candidato que construiu mais riqueza. Ele é o segundo. Agora que eu saí, ele é o primeiro, né? Só que acontece, ele é o candidato perfeito e ninguém quer perfeição na política. É muito louco então, isso. E aí, como não ser contaminado, né? Para não ter essa... Porque dizem que depois que entra ali, você acaba sendo contaminado. A questão do fundão eleitoral é outra coisa que acaba chamando atenção para quem está entrando na política, né? Alguns são bem contra, outros são a favor. Ninguém pega esse dinheiro, só para você saber. O dinheiro é o maior desvio de recursos da humanidade. Ninguém pega. Já não começa de uma forma errada, então? Não, as pessoas não pegam, você não está entendendo. Os partidos, você conhece quantos candidatos do seu circuito aí? Você conhece quantos? Há muita gente. Então você vai fazer uma tarefa sua. Não precisa divulgar para ninguém, mas para você saber que é verdade o que eu estou falando. Você vai no site Divulga Candi, você vai ver lá, pega todos os candidatos que você conhece, pega meu número e põe lá, 9.000. Você vai ver, não tem nenhum real de dinheiro público. Tem dinheiro da minha esposa, tá lá o nome dela, Ana Carol de Carvalho. Tá dinheiro meu, Pablo Henrique Costa Marçal. Tá dinheiro do Marcos Paulo de Oliveira, que é sócio meu.
Tá o dinheiro das pessoas que tem a ver comigo e eles colocaram dinheiro, não tem dinheiro de ninguém lá. Só que a maioria dos candidatos, só para você saber, estão pleiteando a deputado federal. Olha para você ver que número interessante. 9.000 candidatos estão disputando o cargo de deputado federal, para 513 vagas. E aí o que acontece? 9.000, é o mesmo número meu, 9.000. A maior parte dos candidatos não receberam um único real, em todos os partidos. Quanto que eles têm? 6 bilhões. Não receberam dinheiro. E aí uma briga para lá e para cá, e eu contei para todo mundo, entra para esse negócio sem depender desse dinheiro. Você sabia que se pegasse exatamente esse dinheiro e repartisse para os 9.000 candidatos federais, para os 9.000 candidatos estaduais, a gente até teria uma justiça eleitoral acontecendo. Porque se você pega o fundo eleitoral e aplica de verdade sem roubar, você vai pagar a gráfica está comprando material, está pagando pessoa. Sabe o povo que balança a bandeira? Custa R$80, R$100, R$60, depende do lugar. E custa isso por dia, então gasta-se milhões de reais com gente fazendo isso. Se fosse aplicado o recurso, o dinheiro que é público volta para uma esteira e esse dinheiro volta para a economia. Não teria nada errado. Por que criou-se o fundo eleitoral? Para não ter financiamento de empresas, porque mega empresas estavam mandando no Brasil. Então, peraí, vamos parar com isso, agora vai ter um fundo. Só que é um absurdo o tanto de dinheiro. O que acontece? Eu estou investigando o dinheiro que está vindo de alguns lugares. As pessoas abriram candidaturas fake, colocam o dinheiro, a pessoa fica com, por exemplo, põe 2 milhões na candidatura de uma pessoa. A pessoa fica com 1 milhão. Vai lá, manda imprimir uns negocinhos para mostrar que é fake. Ela fica com o dinheiro e devolve a metade do dinheiro pro dono do partido. Pra você ter uma noção. Olha que loucura. Então, assim, esse é o problema. O problema não é nem o recurso, porque se o recurso for aplicado para abrir, para gerar material gráfico, nunca viu tanto dinheiro em política igual dessa vez. E as gráficas não estão produzindo. Só para você ter uma ideia, não estão produzindo as gráficas. Ou seja, eles não estão pregando adesivo, eles usam esse dinheiro para desviar mesmo. Então esse é o maior problema do fundo eleitoral. Pablo, como é que a gente faz aí com os jovens para eles entenderem e buscarem mais de política, já que são o futuro da nação, né? O que pode ser feito? Além das lives, você já disse, as lives acabam abrindo a mente desse pessoal aí, gostam de internet, mas o horário nobre, a televisão, não vai dar muito espaço para que busquem a política e fujam das teorias marxistas que existem. O que pode ser feito? Olha, acho que é fundamental todo mundo estudar marxismo cultural, né? Entender quem é Antônio Gramsci. Esse é tipo um capeta que vem em forma de gente, só pode. Um outro capeta que vem em forma de gente chama Karl Marx, Engels. São caras que vieram atrapalhar a ideologia humana, a realidade humana, e criaram ideologia, um mundo paralelo da realidade. Esses caras, eles são igual os Goonies. Se a gente não se levantar e confrontar essas pessoas, eles vão dominar o mundo mesmo. Eles estão fazendo isso há 100 anos. É que parece muito interessante, né? Eu lembro muito da minha fase, eu estudei em escola pública a vida inteira, e eu lembro que quando a gente... Você estudou onde em Goiânia? Você estudou em Goiânia? Estudei em Goiânia. Aonde? Saí de Goiânia com 25 anos. Estudei no Colégio Estadual Cecília Meirelles, em Aparecida de Goiânia. Mentira, eu estudei lá, ué. Mentira. Tô te falando, ué. Estudei lá na Vila Brasília. Meu pai na Vila Brasília, do lado do bairro Santo Antônio. Quantos anos você tem? Eu tô com 38 anos. A gente é mais ou menos ali da mesma faixa. Eu tenho 35. Tá? Você fez 38 esse ano? Fiz, em maio. Maio eu completei 38. Você estudou no Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Estudei lá até terminar o segundo grau, a vida inteira. E ali eu lembro que eu ouvi muito de professor de sociologia, de filosofia, teorias marxistas. Você lembra seu professor de filosofia? Você lembra o nome dele? Nossa, eu não lembro o nome. Não vou lembrar o nome agora. Mas era um moreno, fortão. Eu não lembro o nome exatamente. E eu estudei lá. Eu estudei meu ensino médio no Cecília Meirelles. Quando eu entrei, então, no ensino médio, você estava saindo. Provavelmente, Provavelmente. E eu lembro que eles colocam essas teorias, e nessa fase de adolescente, por mais que a gente tenha uma base familiar e tudo mais, mas isso entra na cabeça dos adolescentes, dos jovens, de uma forma que é muito legal, é revolucionário. Nossa, que legal, dá para fazer revolução, vamos lutar contra a igreja, vamos lutar contra o que meu pai e minha mãe estão falando. Contra o imperialismo dos Estados Unidos. Né, exato. Então, assim, eu fico pensando... Seu professor de filosofia era o Marcos, lembra dele? Não lembro se era Marx, eu não lembro o nome agora exatamente. Mas meu professor de ensino médio está lá até hoje, na mesma escola. Mesmo? Eu fui lá esses dias. Olha só.
Eu votava lá enquanto eu morava em Goiânia, eu ainda estava votando lá. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá 4 anos e vim para São Paulo. Felipe me arrastou para São Paulo. Mas aí eu fico pensando aqui assim, né? Hoje eu sou mãe de 2 meninos, o Zion tá para nascer agora a qualquer momento. Tô colocando 3 homens no mundo e me bate uma preocupação como mãe, né? Qual escola escolher para os meus filhos? Como essas teorias no momento ali da adolescência? Porque enquanto tão pequenininho a gente coloca aqui as ordens, né? Passa as nossas formas, né, de família e tudo mais, mas a partir do momento que a escola, que os professores, que os colegas começam a influenciar, a gente também começa a travar uma guerra, de certa forma. E hoje eu vejo grandes artistas, grandes nomes, influenciadores, pregando coisas para milhares, milhões de pessoas, e muitas das vezes sem qualquer conhecimento. Mas como aquilo parece ser muito libertário, assim, acaba entrando muito na mente desse pessoal. E aí é onde eu fico me questionando também, como que a gente consegue colocar para esse pessoal, para os mais jovens principalmente, o quão ser mais conservador, mais família, né, acaba sendo algo mais estruturado. Como que a gente pode passar isso para essa geração? A educação, Lu, tem que ser devolvida para a família, né? A educação foi suprimida, foi adaptada pelo Estado. E aí esses marxistas que não estão de brincadeira, o que eles fazem? Eles criaram o maior corpo de propagandistas, que são os professores. Eu sou professor. Eu sou professor mais bem pago da América Latina inteira. Eu já pesquisei, ninguém ganha mais dinheiro que eu dando aula. Absolutamente. E eu fico percebendo o seguinte, eu não sei se você viu um debate meu com um professor esquerdista. Chegou a ver? Não cheguei a ver. Não, você tem que ver no YouTube, você vai ficar chocado. E ali eu tive uma compaixão muito grande por ela e pensei, eu não posso parar. Eu ainda estava discutindo com ela enquanto candidata a presidente da República. Por isso que eu não tenho... Sabe por que eu tô indo como deputado? Porque eu tô virando uma oferta para aquilo que eu vi nos olhos de pessoas. Eu vi senhoras ali no norte, uma senhora especificamente levantou uma placa azul, escrita assim, ó, 70 anos sem votar porque eu nunca acreditei na política, agora eu vou votar. Olha 70 anos. Eu vi as pessoas gritando, eu acredito, aquilo carregou meu coração, entende? Então, assim, não tem como olhar para trás, não tem como eu absolutamente falar, não, eu vou largar isso aqui de mão, porque a vontade que eu tinha era de pescar igual o Pedro mesmo, mas não tem como. E agora minha cabeça ficou indignada de você ter estudado na mesma escola que eu. Bugou aí. Não, sabe por quê? Porque geralmente quem passou naquela escola não brilhou na vida. Olha só. Por causa... Viemos da mesma escola, viemos da mesma cidade, do mesmo estado. Não, mas na mesma escola, tinha tanta escola lá, tinha tanta escola pra gente ter passado, né? É verdade. Eu Só fico que feliz eu falo... de ver assim, o crescimento, né, das pessoas que vêm de Goiás, que ganham uma visibilidade, que mostram realmente que tem um conhecimento. Goiás ficou por muito tempo conhecido apenas como uma terra de música sertaneja, que produzia cantores sertanejos, duplas sertanejas. E hoje eu vejo grandes nomes se destacando, tanto na economia quanto no jornalismo, você na política se destacando, ganhando esse papel agora também. Eu acho que isso é muito bacana. E valorizar as origens, as raízes, é muito importante também. E eu vi muita gente, eu estive em Goiás agora em julho, muita gente questionando, né? Por que ele não saiu candidato primeiro por Goiás? Já que ele é goiano, por que ele não representou o povo goiano primeiro? Até então, seu nome era cogitado apenas como candidato a presidente da República. Uhum. Então, e aí agora você como deputado federal, mas representando o estado de São Paulo, que é onde você mora, onde você vive. Fica esse questionamento. Já te questionaram isso? Por que não por Goiás? Todo dia. Todo dia as pessoas falam, você tinha que sair por Goiás. Eu tinha não, eu estou em São Paulo. Eu resolvi tocar todas as minhas empresas, praticamente aí 90%, 95% das empresas estão aqui, em São Paulo. A minha casa é aqui, né? Eu vencendo a eleição para deputado, eu vou continuar morando aqui. Eu vou meus dias de trabalho como deputado, vou para Brasília toda semana, faço meu trabalho, volto para casa. Então, assim, eu tenho que sair por aqui. O chamado de governar a nação não é um negócio que eu tenho que voltar para Goiás. Eu vim para o berço do Brasil. Pra você ter uma noção, o dinheiro do Brasil, né, de arrecadação, são 5 trilhões. Se eu tirar o dinheiro de São Paulo, sobra isso aqui, ó, 2 trilhões. São Paulo sozinho arrecada mais que o Brasil inteiro. Das 20 milhões de empresas que tem no Brasil, 10 milhões ficam só em São Paulo. Então, das 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, quase 50 milhões ficam em São Paulo.
Então, São Paulo é o começo de tudo. Maior colégio eleitoral, maior potência de tudo até aqui em São Paulo. Então, eu sou de São Paulo. Né? Sou nascido... Minha raiz é mineira. Dos meus quatro avós, 3 são mineiros. Acho que todos nós goianos, né? A gente Sim. tem essa raiz mineira. Então, eu tenho a raiz mineira, nascido em Goiânia, nasci dentro do Voyage 87, antes de chegar no hospital. E desde 2019 moro em São Paulo. E sirvo esse lugar aqui com muita alegria. Um lugar que me fez prosperar muito, muitíssimamente, além daquilo que eu conseguia imaginar. A mim também. Eu tenho muita gratidão pelo estado de São Paulo. Saí de Goiás em 2010, fui para o Rio, fiquei 4 anos. E vim para São Paulo em 2014 e tenho muita gratidão, porque é só crescimento em todos os âmbitos, profissional, familiar, pessoal. Então eu tenho muita gratidão por São Paulo também. Gera um ciúminho nos goianos, né? Eles falam assim, tá deixando de ser goiana, mas não é bem assim. É que a gente está construindo, de fato, uma vida aqui no estado de São Paulo e sendo bem acolhido. Então acho que faz parte isso, né? Sim. Pablo, eu gostaria de fechar contigo, até porque eu tenho que botar a molecada para dormir. Eu sei que o papo tá muito bom, eu acho que a gente pode falar muita coisa ainda, pode fazer outras lives, enfim. Mas eu gostaria prazeroso. de fechar Parabéns contigo. Pelas perguntas, pela frequência e pela energia, foi muito bom. Dá um beijão na garotada, do maridão. Tamo junto. Tô à disposição. Tá ali, tá? Eu já escutei o barulho dele fazendo a molecada dormir ali. Vamos marcar pra vocês virem jantar aqui em casa. Esperar passar essa eleição aí, vou convidar vocês. Vamos combinar assim. Você falou de bugar a cabeça, eu buguei quando eu soube que o irmão da Carol, o Lucas, é um amigo meu também de mais de 10 anos. E eu falei, como assim? Você é irmão da Carol? Eu não sabia. O mundo acaba sendo muito, muito pequeno, todo mundo se conhece, né? Eu gostaria que você falasse sobre a questão da religião nas escolas. Só para a gente fechar aqui essa nossa live, esse nosso bate-papo, que é polêmica, né? Nós vivemos num estado laico e as pessoas não querem que falem de religião nas escolas, independente de quais sejam. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Teve essa polêmica dos pastores, com o MEC e tudo mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Até agora, eu espero a polêmica na próxima vez que a gente se encontrar, porque nós não discutimos não polêmica até agora. Não. Quando você fala polêmica, eu falo, nossa, lá vem uma coisa difícil de falar. Não, eu só vi nas redes sociais tudo acaba virando polêmica, né? Na verdade é um nível de ignorância das pessoas e esse assédio, né, do politicamente correto que faz os assuntos normais virarem polêmicos. A verdade é só essa. Mas a verdade é que na escola não tem que ter religião. Na escola, a questão de religião tem que ser nível histórico. Ensinar a religião na questão histórica, só isso. O Estado é laico, eu como jurista posso falar para todo mundo aprender. O Estado brasileiro é laico, porque a nossa Constituição é laica, mas ela não é ateia. Nós não somos um povo sem crença. Lá no preâmbulo da Constituição Federal, que é a base escrita, né, o prenúncio, que está lá registrado no Diário Oficial da União do dia 5 de outubro de 1988, na ata 195A. Guardo com muito carinho isso aí. Está escrito, nós, os representantes do povo, sob a proteção de Deus. Está escrito assim. Então, o texto constitucional, que são os 250 artigos nas 493 páginas de PDF que você pode baixar a qualquer momento, com suas emendas constitucionais, ela está embasada num pretexto sob a proteção de Deus. Sim. Significa o quê? Que nós não somos um Estado ateu, nós acreditamos em Deus e a alma do constitucionalista, que são aqueles deputados que o Bolsonaro foi, o Lula foi, o Emael foi, grandes nomes da política fizeram parte desse texto que demorou 3 anos para ser terminada essa Constituição, né? Aprovada. Então essas pessoas, elas escreveram o texto base. Nós somos uma nação que acredita em Deus. E antes de virar essa década, a gente vai fazer uma nova Constituição e nós vamos lutar com a vida para estar escrito exatamente isso. Só que a gente só vai mudar um termo. Ao invés de estar escrito, nós, os representantes do povo, nós vamos modelar a Constituição, a Carta Magna Americana. Está escrito, nós, o povo americano. Tem uma diferença na temperatura do negócio. Nós, o povo americano, quisemos isso. Nós, os representantes, é assim, não interessa o que o povo quer, porque é o que a gente defende. A representatividade tem invertida. Tem que ser o povo. Então, assim, a gente tem que dividir, porque é tanta ignorância nesse assunto da laicidade do Estado,
Porque as Sim. pessoas acham que ser laico significa ser ateu. O Estado não é ateu. Nós acreditamos em Deus, fundamos a nossa Constituição sobre esse juramento. Agora, nós não temos religião no Estado. Então, se uma pessoa católica como você ascender à presidência da República, o Papa não tem poder sobre nós. Assim como eu subia ao trono de principal governante, ou melhor, principal funcionário público do Brasil, o que mais toma pancada e tem um poder mais solitário, eu não tenho que pôr nenhum pastor lá. Entende? Sim. A gente tem que pegar a base constitucional, que é acreditar em Deus, e fazer as pessoas acreditarem em Deus. Porque quem tem esperança cresce, quem tem esperança tem energia, quem tem esperança é sobre esperança e fé. Então, assim, é um assunto completamente simples de desvendar. Eu lembro certa vez um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu tenho muito respeito, Carlos Aires Brito, certa vez defendeu que uma ateia brasileira entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal pedindo para tirar o crucifixo do Supremo Tribunal Federal, usando a laicidade do Estado. E aí eles pediram para que seja tirado porque Cristo representa a religião. E o ministro, o eminente ministro, ele escreveu na sua decisão que não iria retirar, porque absolutamente Cristo é um modelo humano de alguém que não erra. E ali estava o crucifixo, não pela religião evangélica, nem pela Igreja Católica, mas por um lifestyle, né, pela vida de alguém que anda em retidão, e aí ele é o principal referencial da Suprema Corte. Sim. Na época que a Corte não era tão badalada negativamente como hoje. Então, assim, eu achei brilhante a resposta dele, e aí o pessoal começou a entrar na normalidade. É muito simples, não é um assunto polêmico, é muita falta de instrução que a gente tem no Brasil, e para mim é uma honra, né? Tá aqui discutindo isso, e em outras oportunidades a gente fala, e pelo amor de Deus, traga o assunto polêmico, porque não tivemos assunto polêmico. Ai, gente, é muita polêmica da internet, né? Eu quis te perguntar algumas coisas aqui, até falei pro Thiago antes da gente começar a live, se eu poderia fazer num formato um pouco de entrevista, porque as pessoas perguntam o tempo todo. Você não fez o MEDP não, né? Oi? Você não fez o MEDP não, né? Não fiz. Não, deixa eu te falar, eu amo responder pergunta e amo fazer pergunta. Por isso que eu nem vi o tempo passando, foi muito bom. Não fiz o MEDP, mas eu assisti algumas coisas. Eu acho que a gente chegou aí ao final de alguma coisa, no final do ano passado. Eu lembro que a gente foi umas 3 palestras lá na plataforma e foi bem bacana. Tem um grande amigo meu que está contigo também, que é o Henrique Câmara, né, que cuida de finanças, entende muito de finanças. Gênio. Ele é gênio. Nós fizemos o curso de Direito juntos, eu e o Henrique, e temos uma grande amizade também, é um cara extremamente inteligente. E é bom a gente ir aprendendo cada vez mais, e muita gente, por saber dessa amizade que a gente tem, né, o Felipe contigo, principalmente, pergunta, né, acaba perguntando, e o Pablo, e não sei o quê, papapá. Então eu falei, não tem como eu fugir, eu vou acabar fazendo algumas perguntas para ele, apesar de nunca ter conversado assim contigo, né, acho que já tem 1h20 que a gente está falando aqui, sem parar, né. Meu Deus, pega uma jornalista, um cara que gosta de falar, ferrou, de madrugada dentro. E um Brasil que precisa de esclarecimento, aí podia ficar aí até pronto, amanhã. Aí esse monte de gente acompanhando, assistindo aqui. Olha, Camila Faustino, que é cantora lá de Goiás também, grande cantora, assistindo aqui. Então, é muito bacana falar contigo. Conte comigo aqui para a gente continuar passando mais informações, que eu acho que é importante, a gente precisa passar isso. E de uma forma neutra, né? Não adianta ficar essa questão de polaridade, de bandeira, de emissora, de veículo de comunicação, que acaba confundindo as pessoas. Então, eu tento fazer um pouquinho o meu papel aqui no Instagram, eu sei que você faz bastante daí também, eu acho que a gente precisa trazer informação para o pessoal, para que conheçam, entendam e se posicione mais em relação à política, em relação ao que o nosso Brasil realmente está precisando. Muita gente está botando sem informação, simplesmente por conta de Datafolha, Folha de São Paulo, por conta de pesquisa. Eu acho que não é por aí. A gente está com uma eleição muito importante, talvez a mais importante da história, e a gente precisa buscar informação e passar. Se nós temos essa informação, vamos passar para o máximo de pessoas que a gente puder. Ó, eu finalizo contando, você falou da pesquisa, eu fecho aqui, e aí você vai lá dar assistência para a garotada. Certa vez eu sentei numa reunião, alguém me cobrou um dinheiro, alguns milhões, para me subir na pesquisa. E eu falei, não, eu quero que a pesquisa seja verdadeira, eu não vou pagar. Pode deixar que eu vou resolver isso aí, nós vamos crescer na pesquisa. Aí a pessoa sorriu para mim e falou assim, já compraram para você não passar de 1%.
Então você tem que pagar para voltar ao normal. Aí aquilo eu falei, gente, É complicado, esse trem né? não vai funcionar, não tem como. Esse trem é feito para todo mundo se corromper. E eu falei, eu não vou. Eu vou até o último segundo desse negócio. Vencendo a eleição no domingo, eu vou dar um grito tão alto, falar assim, ó, fui até o final, sem me curvar para nada de propina, para nenhuma negociatinha, e virei deputado sem dever nada para ninguém, a não ser o respeito e o trabalho de quem acreditou no voto. Só isso. Obrigado aí pela prosa de Faça isso, qualidade. Pablo, Tamo junto. e se blinde com pessoas de bem, pessoas honestas, Tamo cristãos, junto. pessoas que você acha que preza realmente pela família, pelo empreendedorismo, geração de empregos, que é importante nesse país. Eu tenho certeza que você vai ser eleito, não tenho dúvidas disso, porque eu sei que tem muita gente acompanhando o seu trabalho, acompanhando a sua trajetória, a sua história, e eu acho que é importante o candidato, né, se blindar com essas pessoas aí que realmente estão trabalhando honestamente. Porque disso que o Brasil precisa, de gente honesta, de gente que realmente acredite no empreendedorismo, na família, e o quão a gente pode crescer, né, aqui dentro desse país, sem precisar ir embora para os Estados Unidos, para a Europa, que seja. Vai pensar Sucesso aí que aí na sua campanha, você vai ser Pablo. minha colega da política. Não sei porquê, mas é bom você pensar sobre isso. Falou? Meu pai era político lá em Goiás, mas eu não tenho esses planos, não. Fica tranquilo, eu também não tinha, não. Tamo junto. Beijão na família. Tamo Obrigada, junto. Pablo. Sucesso Tchau, para você. Um beijão para Carol, para os meninos, para as crianças aí. Fica com Deus. Olha quem apareceu ali. Olha quem apareceu. E aí, mestre? Eu tô ficando doido lá com os meninos. Chegando mais um, fica em paz. Você vai ver na hora que você coloca o terceiro, que é o menorzinho, para dormir junto com esses dois aí. Você vai ver o que é. Não, Deus me livre. Eu preciso pegar umas dicas com você depois. Bora, né? Temos que voltar a trocar porrada a partir de semana que vem. Bora, tô contigo. Bora. Beijão, família. Valeu, Pablo. Fica com Deus. Tchau, tchau.